Muito boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo, E estudando o livro do Apocalipse, a gente já está do meio para diante do livro, capítulo 16, E vimos a semana passada a respeito da colheita, da ceifa, que é um símbolo de arrebatamento da igreja de Cristo e do juízo de Deus derramados sobre o lagar das uvas, que é uma figura do juízo final. E hoje nós entraremos no capítulo 16, intitulado As Taças, 7 Taças da Ira de Deus. E nós vamos orar enquanto os irmãos vão chegando e estaremos ministrando a partir do capítulo 16, versículo 1 e 2, que nós vamos ler, e subsequente, na medida do estudo, nós vamos lendo o restante. Oremos, queridos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus infinito, em Tua misericórdia, em Tua bondade, esteja conosco nesse momento, na qual abrimos a Tua palavra para refletir, para estudar, para compartilhar com nossos irmãos, e que possamos sair edificados desse estudo, com mais aprendizado para o nosso dia a dia e mais encorajamento para a nossa vida cristã. Seja conosco, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale através de mim aqui hoje, e que essa palavra possa realmente ecoar no ouvido daqueles que estão vendo e assistindo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada por toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler então o versículo 1 e 2 do capítulo 16. Diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. As 7 taças da ira de Deus também são chamadas na Bíblia de 7 flagelos. Eles estão registrados aqui no capítulo 15 e mais no capítulo 16 com detalhes. E como não poderia ser diferente, se tratando de escatologia e do livro do Apocalipse, existe muita discussão sobre esse assunto e um entendimento de correntes escatológicas diferentes. Nós não entraremos em detalhes sobre essas diferentes correntes escatológicas, e vamos sim estudar aqui aquela que já estamos adotando desde o princípio do estudo do Apocalipse, que tem mais coerência com as Escrituras. E é por essa linha que nós seguiremos o nosso estudo. E nós entendemos que as 7 taças da ira de Deus se refere a um período que compreende desde a primeira vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, até a sua segunda vinda. De forma que o juízo de Deus ele é revelado de maneira progressiva. Nessa posição que a gente adota para estudar o livro, tanto é considerada a aplicação prática, no contexto histórico, lá das 7 igrejas da Ásia Menor, como nós vimos no início, quanto a aplicação para todas as igrejas ao longo de todos os tempos, findando assim numa descrição detalhada acerca dos momentos finais da nossa presente era, e com a segunda vinda de Cristo para livrar o seu povo, do cativeiro, da destruição, do pecado que esse mundo
traz. E também tem a destruição dos inimigos da igreja e o juízo final, né? Nos capítulos 15 e 16, né, formam aqui a quinta seção paralela do livro do Apocalipse. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é organizado em 7 sessões progressivas, né? Ou seja, a mesma história é contada e recontada, porém de ângulos diferentes, de modo que a cada vez que a história se repete, novos elementos e detalhes são introduzidos, lançando luz sobre a profecia revelada do apóstolo João. E na quinta sessão, né, essa que a gente está começando aqui hoje, registra a visão de 7 anjos com 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, né? Aqui será enfatizado o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Essa sessão ela nos mostra assim, o derramamento da ira de Deus sobre os homens e a triste realidade de que mesmo diante de um juízo divino, os homens continuam endurecidos e rebeldes e cometendo blasfêmias da mesma maneira de antes. Essa visão ela é registrada pelo apóstolo João, que nos mostra ao longo da história Deus sempre enviando o seu juízo parcial que avisa o iníquo sobre o seu pecado, que seria as trombetas, que nós vimos nos capítulos anteriores, né? Mas quando esses avisos são desprezados, então segue-se o derramamento conclusivo da ira de Deus, que é as taças. É uma ira sem mistura, sem oportunidade para arrependimento e que se torna completa no dia do juízo. É assim que deve ser vista as taças da ira de Deus. Significa para nós que no derramamento delas não há possibilidade de arrependimento, não há possibilidade mais de intercessão. A ira de Deus aqui está sendo manifestada a ele e não irá parar até seus propósitos forem alcançados, né? E como nós vimos no capítulo anterior, o santuário de Deus está bloqueado, inacessível, né? Suas ternas misericórdias nesse momento. É o momento da ira de Deus, né? Nós vamos ver aqui também uma ligação entre as 7 taças, né, e as 7 trombetas que nós já vimos lá nos capítulos anteriores, né? Entre o versículo 5 e o 8 do capítulo 15, a gente tem a preparação das 7 taças que serão derramadas, né? E é interessante a gente notar a profunda ligação que há na narrativa com a descrição das 7 trombetas do capítulo 11 do capítulo 8 até o capítulo 11. E é importante a gente também salientar aqui a organização paralela e progressiva do livro do Apocalipse. Com isso a gente deve compreender que as 7 taças se referem ao período de tempo que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? São as sessões paralelas do livro do Apocalipse. E a gente tem que notar uma coisa também muito interessante, que é a inversão que há entre as trombetas e as taças. De 7 trombetas, 4 se referem aos elementos naturais e 3 aos homens. Nas taças, 4 se referem aos homens e apenas 3 aos elementos naturais. Isso mostra claramente a intensificação do juízo de Deus que está sendo revelado nessa profecia. E com as trombetas há um juízo acompanhado ao convite de arrependimento. Com as taças não há oportunidade para mais se arrepender. As 7 taças mostram a ira de Deus sem mistura, o cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Tanto as taças como as trombetas terminam com uma cópia ou uma cena, uma figura do juízo final.
Nas trombetas nós temos a descrição da colheita do trigo e os ímpios sendo esmagados no lagar da ira de Deus. Já nas taças nós temos a descrição do juízo bem mais detalhada. É o juízo total da ira de Deus. E nós vamos adentrar então em cada uma das taças para que a gente possa entender melhor essas figuras, né? No capítulo 16, o relato desse derramamento das taças da ira de Deus, em primeiro lugar aqui, nós devemos entender que ele está seguindo aquela característica literária do livro do Apocalipse, né? Ou seja, os 7 flagelos não devem ser interpretados de forma literal, mas deve ser como uma referência à situação dos ímpios diante do juízo, né? É assim que nós devemos interpretar as taças da ira de Deus. E enquanto aqui nos relata que os santos estão adorando o Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando do cálice da sua ira. É importante a gente lembrar que a igreja é o alvo das perseguições e tribulações promovidas por Satanás, o dragão e seus agentes aqui no livro do Apocalipse. Mas não dos flagelos, ou seja, a igreja recebe perseguição do sistema, do mal, mas não os flagelos de Deus. Muita gente confunde, porque o período chamado de grande tribulação, ele é o sistema mundano perseguindo a igreja de forma brutal. Mas não vem de Deus ali, vem do mal. Agora, o juízo, a ira de Deus, ela vem sobre o mal. Ela não vem sobre a igreja, né? Então nós vamos ler aqui o versículo 3 do capítulo 16. Fala assim: derramou o segundo anjo. O primeiro flagelo aqui, ele está no versículo 2 que nós lemos, que fala assim: o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esse primeiro flagelo, ele não é mais aqui uma advertência, ele é uma punição, né? Todos que não têm o selo de Deus, eles são selados pela besta. No caso, nós já estudamos a respeito disso mais atrás, e não tem meio termo, né? Quem não é por Cristo é contra ele. Não existe neutralidade em relação a Deus. Os adoradores da besta recusam a ouvir as advertências, e agora eles estão sofrendo as consequências inevitáveis e os tormentos terríveis no caso. Aqui são úlceras malignas que são relatadas, são doenças. Lembrando que os cristãos não serão atingidos, mais uma vez eu digo, pela ira de Deus. Passarão pela tribulação e a perseguição do anticristo, não pelo juízo de Deus, que é a confusão que causa na mente de muitos com relação à grande tribulação, né? E o segundo flagelo é do versículo 3 que eu disse. Fala assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Essa segunda taça é no mar. Assim como a trombeta derrama e tem lá a terça parte do mar destruída, aqui é total, né? A destruição aqui é completa no mar, se torna em sangue, destruição que acaba toda a vida do mar, que acaba com todo tipo de transação comercial que é feita no mar. E aqui também é um simbolismo que representa um colapso natural da natureza, né? A natureza marinha, no caso, nesse dia do juízo. E acaba com um fluxo de mercadoria também e destrói a economia do mundo. No caso, é a ira de Deus sendo derramada sobre essa parte aqui da terra.
E o terceiro flagelo, que é a terceira taça, ele está no versículo 4, 5, 6 e 7. Nós vamos ler. Fala assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e das fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, esse terceiro flagelo, ele atinge as fontes das águas doces e os rios que se transformam em fonte de sangue. A última aparição que nós vimos do altar foi lá no quinto selo, quando as almas dos santos clamavam por justiça debaixo do altar. Pela resposta àquela oração, Deus enviou no lugar de punição uma advertência com as trombetas. A resposta agora se completa com uma vingança total, né? Não há limites, né? Não tem limites aqui. Deus é apresentado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. E o julgamento dos que martirizaram os santos correspondem aqui ao mal que eles fizeram a todos que eles perseguiram. Eles recebem somente o que merece, bebendo o cálice da cólera de Deus, dessas águas, simbolizando aqui como se fosse o sangue dos santos que foram derramados, né? É isso que nos faz entender aqui esse terceiro flagelo, né? E vamos ao quarto flagelo aqui. Confundi meu papel aqui. O quarto flagelo, nós vamos ler aqui no versículo 8 e 9. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, os pecadores que não se arrependeram quando o sol se escureceu, são agora punidos com a intensificação do calor do sol, né? Quando lá toca as trombetas, o sol perde um pouco o seu brilho, o seu calor, agora é total. O sol envia seus raios para queimar, para destruir, né? E o escurecimento, até os homens poderiam ignorar, perceber e ignorar, mas agora não. Com o calor eles nada podem fazer e só senti-lo e sofrer, não tem refresco. E eles continuam, no caso, a blasfemar contra Deus e não reverenciá-lo. As pessoas atingidas reconhecem se tratar aqui de uma ação divina, mas seus corações são endurecidos, que ao invés de caírem de joelhos diante de Deus, eles blasfemam o seu nome, recusam se arrepender e dar-lhe glória. A gente vê que os homens não são santificados por meio de sofrimento. Ao contrário, eles se fazem ainda mais iníquos, blasfemam contra Deus, e assim será também quando forem lançados no fogo do inferno, né? Nós sabemos que os homens com corações endurecidos, eles continuam seus caminhos de pecado. O quinto flagelo está no versículo 10 e 11, que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e as úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano
é lançado em colapso completo, desordem completa. O trono da besta é o maior golpe de Satanás, né? Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo uma sociedade sem Deus. E o reino da besta está em oposição ao reino de Cristo. É só sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado. E daí a confusão. Seus seguidores sofrerão, né? E blasfemarão sem qualquer traço de arrependimento. Preferem morder a própria língua, como diz no texto, né? E gritar ou reconhecer que pecou e se reverenciar diante de Deus. Eles não fazem isso. Quanto mais severos os juízos, mais duros os corações. Eles não optaram aqui pelo único caminho de graça que leva ao Pai. Então eles não irão de jeito nenhum, porque a ira de Deus vem sobre eles, né? O sexto flagelo diz assim: derramou o sexto a sua taça, está no versículo 12, sobre o grande rio Eufrates, cujo as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então a gente vê aqui que o sexto flagelo, né, é o derramamento da sexta taça, e é uma punição divina aos homens ímpios, e ao mesmo tempo que é uma libertação para o seu próprio povo. No Antigo Testamento, a ideia de secar as águas tem primariamente um sentido de libertação divina. Foi assim que as águas do Mar Vermelho foram abertas e o povo passou em terra seca, né? E obtendo uma maior vitória contra os egípcios. Está lá em Êxodo 14. E também, do mesmo modo, as águas do Jordão pararam a fim de que o povo entrasse em Canaã. Algumas profecias do Antigo Testamento falam em secar rios, inclusive o Eufrates, como ato de libertação, que vem de Deus e do seu povo também contra as nações ímpias. Lá em Isaías capítulo 11, 14 e 16 fala o relato de secar o rio Eufrates. Esse texto para nós é o pano de fundo desse texto do Apocalipse. Eu não vou ler para a gente não perder muito tempo no nosso raciocínio. Deus iria ferir aqui os inimigos do seu povo a fim de livrá-los. E será assim também no final. Nós vimos aqui no versículo 13 e 14, informa que a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, usam seu poder de engano e sedução para juntar os reis da terra contra o Senhor. Quando Satanás aqui e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá nas nuvens com seu exército de glória para triunfar sobre eles e livrar o seu povo ali. Esses espíritos imundos que representam aqui, que eles falam como fosse rãs, eles representam ideias, eles dão a ideia de ser repugnante, asqueroso. São ideias, planos, projetos, métodos satânicos aqui, introduzido dentro da esfera de pensamento e de ação dos líderes mundiais, dos reis da terra.
E essa batalha das nações contra Cristo e sua igreja, ela é de inspiração satânica, né? Nos fez lembrar aqui daquela passagem aqui em 1 Reis, essa eu vou ler para os irmãos, está aqui em 1 Reis 22, 22, que diz assim, 1 Reis 22, 22, fala assim, vou ler o 21 e o 22. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu-lhe, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Aqui essa passagem é relato com relação ao rei Acabe, né? O rei Acabe, Deus ia puni-lo e o espírito imundo levanta e fala assim, eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou colocar engano na boca de seus profetas para que ele seja conduzido a caminhos errados e acabe morrendo. Então isso nos serve de pano aqui de fundo para essa passagem também. Satanás envia planos e ideias maléficas na mente dos homens, colocando como se eles tivessem alguma condição de armar uma batalha contra o Deus Todo-Poderoso. E isso a gente sabe que não é possível. Cristo destruirá os seus inimigos com apenas um sopro de sua boca. Isso é só mais uma ousadia humana, né, que vem do mal. No versículo 15 fala com a gente que a derrota final do inimigo será uma manifesta na volta inesperada e gloriosa de Cristo, a segunda vinda, que será repentina e inesperada para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando. Nós podemos ver isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 6. E a igreja, irmão, precisa estar vigiando, precisa estar esperando, precisa estar orando, né? Porque Jesus ilustra o caráter imprevisto da sua volta. Lá em Mateus 24, 43 e 44, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2 e 3, Jesus ele ilustra para nós o caráter imprevisto da sua volta. Ele virá como um ladrão. Nós não sabemos esse dia, mas nós temos que estar desde antemão preparados e já atentos, vigilantes, esperando o noivo chegar. E no versículo 26 desse capítulo, que essa parte que nós lemos, nos fala do Armagedon, que é essa guerra que o mal tem pretensões de tramar contra Deus, que é uma guerra que só existe aqui no papel, porque não tem como guerrear contra o Deus Todo-Poderoso. Já é inimigo vencido, né? Mas nos fala do Armagedon. Armagedon é identificado na Bíblia como uma batalha final, tipo assim, de Deus. Quando você fala o fim, é uma batalha que vai acontecer e Deus contra a sociedade humana. Em que numerosos exércitos de todas as nações da terra se encontrarão numa condição de situação e oposição a Deus, né? E seu reino por Cristo no simbólico Monte Megido, que também tem um significado de Armagedon. O Ar em hebraico quer dizer montanha, monte, né? Magedon é Megido, então aqui fala do Monte Megido, que também é uma figura simbólica entre o rio Eufrates e o rio Nilo. É uma guerra que será aqui próxima daquele local, por causa dessa ilustração. Só para lembrar aqui que é uma batalha que tem um vencedor só, Jesus. Armagedon é um símbolo, mais do que um lugar. Fala da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará
né, derrotando assim os inimigos, colocando todos eles embaixo dos seus pés. Lá no início do Apocalipse, João vê Jesus com os pés de bronze. Aquilo simboliza a sua justiça. É com esses pés de bronze que ele esmagará todos os seus inimigos. Ou seja, ele já os esmagou na cruz do Calvário. Ele só vai consumar a sua vitória no final dos tempos, no dia da ira do Senhor, no dia do juízo final, né? E aqui também esse sexto flagelo que nós vimos, ele é o último estágio da punição divina, né? Quando Satanás percebe que a sua derrota aqui é inevitável, a derrota dele, aí ele incita as nações contra Deus, porque a derrota dele chegou. E Jesus esmaga todos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon. Apenas presunção e loucura dos desafiantes. É um ato normal para os homens ímpios. Sempre foi assim, sempre desafiaram a Deus. Lá no Antigo Testamento, quando Deus dizia, espalhem-se pela terra, eles diziam, não, queremos ficar aqui mesmo, vamos perpetuar nossos nomes nesse lugar. Então o homem tem sempre essa presunção de querer ficar contra Deus. O sétimo flagelo aqui, nós vamos ler do versículo 17 até o final, e assim nós já caminharemos também para a conclusão do sétimo flagelo, para a nossa conclusão. E diz assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuvas de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O derramamento do sétimo flagelo aqui remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas, as montanhas da terra criadas por Deus desaparecerão, mas também todas as cidades, as civilizações, que é a conquista do orgulho humano, inspirados por Satanás, também entrará em colapso, né? Como nas outras sétimas sessões, o fim não é revelado em termos assim descritivos, né? Em termos detalhados, como a gente vê, mas é apenas contemplativo no caso. E a descrição da batalha final ficará para as próximas 2 sessões que nós teremos, porque essa já é a quinta, nós teremos mais 2 que encerram o livro, né? Quando João descreverá em detalhes ali vibrantes como serão derrotados e destruídos a grande meretriz, as 2 bestas, e finalmente como será solto e derrotado e banido o grande dragão. Nós vamos ver isso mais à frente. E o conteúdo da proclamação desse texto que nós lemos diz assim, feito está, ou seja, está consumado, é realidade, está cumprida as promessas divinas, a realidade completa do plano de Deus aqui mostrada para nós, do grande plano de Deus, de sua igreja para esse mundo.
já é declarado aqui antecipadamente a consumação e aquele momento final quando todas as expectativas do povo de Deus se cumprirão. Deus não quis que o relato se encerrasse aqui nesse texto, que o livro se finalizasse, pois ele ainda deseja dar detalhes como tudo isso acontecerá. E isso nós vamos ver mais adiante, como eu disse. Relâmpagos, vozes e trovões é uma manifestação divina, como se fosse aquela do Sinai, lá em Êxodo 19, de 16 a 18. Elas alertam o mundo da aproximação definitiva da justiça de Deus. Elas brilham e ecoam no céu sobre toda a criação. Isso é o simbolismo, né? Um terremoto sem precedentes aqui, implica em algo de magnitude impossível de ser medida, que afeta o cosmos, chacoalha toda a criação, matando o mundo velho para estabelecer para nós um novo céu e nova terra, como diz lá em 2 Pedro 3, versículo 12. E a queda tripartida da cidade. A cidade se refere aqui ao mundo como um todo em colapso. Um colapso total, no caso. Todas as estruturas e todas as edificações serão destruídas de toda a obra humana na face da terra, né? E já caminhando para o fim, né, nós vemos a queda das nações. Reforça a ideia de que essa destruição é global, mundial. Juntamente com a figura da Babilônia, ela é desmembrada, despedaçada, e todas as cidades que a compõem e sustentam caem junto com ela. Nós vamos ver sobre a grande Babilônia no próximo capítulo 17. Até agora foi mostrado que ela vai cair, que ela caiu, e aqui já mostra que ela será destruída, mas nós vamos conhecê-la no próximo estudo. Nós vamos ver detalhes sobre a grande Babilônia. E para os leitores de João aqui era fácil entender, porque eles viviam sob o domínio de um império, né? E as demais cidades do império espalhadas em várias nações do mundo, as quais enriqueciam com os deleites, os tributos que eram ali passados e pagos para Roma, que era a grande capital, né? Ela que se beneficiava das nações. E Deus aplicou também o cálice da sua ira sem mistura sobre a chamada grande Babilônia, que é uma figura do mundo em sua valência de prazeres e de ostentações, de lascívia, de tudo que nós vamos conhecer no próximo capítulo. E para finalizar, nós vemos que uma grande saraivada, né, que é o último efeito da sétima trombeta, que é uma saraivada sem precedentes, ou seja, jamais houve enquanto vivem na terra alguém que viu algo semelhante a esse. Ela varre os homens da face da terra. Cada pedra aqui pesa um talento é cerca de 50 a 60 quilos, ou seja, é algo de uma magnitude jamais vista, né? Cerca de 50 a 60 quilos caindo, uma saraivada de pedra. Nos dá uma ideia de que uma saraivada dessas não deixaria absolutamente nada em pé na face da terra. Seria destruição total, né? Tudo isso representa, meus irmãos, o terror do juízo final para o mundo iníquo. E a sétima taça é a conexão onde finda-se o tempo e a história, e como eu disse, inicia-se a eternidade, onde é extinguido os céus e a terra, e surgem novos céus e nova terra. Eu queria que encerrar nesse momento, abrindo no livro de 2 Pedro, capítulo 3, os irmãos podem abrir. 2 Pedro, capítulo 3,
versículo de 10 a 13. Eu vou ler, os irmãos acompanham e a gente estará desse jeito encerrando, fazendo oração e nos despedindo. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 10 a 13. Diz assim: deixa eu me situar aqui, eu acho que estou no 1 Pedro ainda, 2 Pedro, me errei de Pedro aqui. Então vamos lá, fala assim, de 10 a 13: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro falou tudo aqui, ele resumiu tudo que nós estudamos, esses 3 versículos aqui. 4, né? Melhor dizendo. Então Pedro diz para nós que tudo passará num grande estrondo. Os elementos serão abrasados, serão desfeitos em fogo, os céus e a terra. E eis que surgem novos céus e nova terra. E eu acho interessante o 12, que fala assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Antes diz assim, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está falando de nós, como cristãos, como igreja. Viver em santo procedimento, apressando a vinda do Senhor. A gente tem que despertar para isso, irmão, porque o que está dizendo aqui é uma confirmação daquilo que João está afirmando lá no Apocalipse. Pedro está falando aqui, não uma linguagem simbólica, mas ele está dizendo que vai passar tudo num grande estrondo e que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, quer dizer, nós temos esperança de viver vida santa, viver vida reta e sermos livres desse juízo relatado das taças da ira de Deus. E com isso eu encerro esse estudo de hoje e peço aos irmãos que estejam orando, porque a oração é um dos nossos elementos fortes para que possamos estar em comunhão com Deus, estar em harmonia com Deus. E aqui, na semana que vem, estudaremos o capítulo 17, que fala sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. É um estudo interessantíssimo, é um estudo muito bacana, muito atrativo, porque ele tem uma simbologia muito legal. E eu espero que vocês possam ler esse capítulo para que semana que vem vocês possam entender de uma forma mais clara. Amém, meus queridos? Vamos orar, encerrando o estudo de hoje então. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, com reverência, mesmo que online, nós temos que ter essa reverência diante do Senhor, temos que estar estudando, buscando e alimentando da tua palavra, esclarecendo dúvidas que às vezes nós temos com relação à tua palavra, com relação às suas promessas, com relação a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas que possa ser esclarecido, Senhor, através de estudos como esse, estudos que são derivados da própria palavra que o Senhor nos deixou. Nada tirado de fantasias da nossa cabeça, mas coisa que a tua palavra testifica, a tua palavra nos ensina.
E é por isso que, com muito vontade, com muita disposição, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, nesse dia, nesse culto, nessa aprendizado aqui da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e isso nos ajuda, nos encoraja, e que nós possamos viver a cada dia em santo procedimento, quando Pedro nos alerta, porque nós precisamos estar a cada dia sendo renovados pelo Santo Espírito do Senhor, provando um pouco mais do pão vivo que é Cristo, cada dia alimentando um renovo que vem dos céus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoe a cada irmão que está nos assistindo e a todos aqueles que vão assistir depois, que possa estar também em reverência ao Senhor nesse momento. É em nome de Jesus que eu te agradeço, que eu te oro por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite, queridos irmãos.